Fazer uma pergunta então para a Fábia, envolvendo a questão, né, profissional. Quais são as características de um bom profissional da área de nutrição? O que você acha que é fundamental, que é importante que a pessoa tenha? Olha, eu acho que hoje em dia, ainda mais diante de tanto modismo, de tanta falação em cima da área da nutrição, uma das principais características é estar sempre se informando. E se informando, que eu falo, é através de estudos, através da literatura científica. Formação acadêmica Está mesmo. sempre se atualizando, sim. Até porque tem tido muitas realmente descobertas, né? Não é que o ovo era Fala um pouco o disso mesmo, vilão, porque depois o ovo era o mocinho, mas é porque realmente vão tendo a estudos. ciência é isso, né? A ciência é isso. Não, As pessoas acham que a ciência sim, é algo fixo, né? sim. E claro que a gente sempre tem que ter um olhar crítico, né? Também está dentro das qualidades que o profissional precisa ter, né? Mas fato é que você tem que estar sempre se atualizando, tem que estar sempre ligado. Você não relaxa. Você tem que tirar ali um momento, nem que seja semanal, quinzenal, para se atualizar. Se você não está em uma pós-graduação, em um curso, isso não te isenta de ter que estar estudando e se atualizando. Isso é fato. Até porque um profissional que para de estudar, ele fica mais vulnerável aí a esses modismos, sabe? A essas notícias e não ciência. E isso é triste, né? Eu sempre falo que o paciente, o leigo, ele pode até, por um momento, acreditar naquilo e vir perguntar para nós profissionais e tudo. Nós profissionais não temos esse direito. A gente tem que ter um bom filtro, a gente tem que pesquisar a fundo tudo que a gente toma como verdade, né? Então, isso de se manter sempre atualizado na área da nutrição, eu acho que é fundamental. Eu sei que em todas as profissões, mas na nossa área... Porque às vezes a gente sempre vê, volta e meia tem alguém falando, cada nutricionista fala um negócio, então... porque também tem pontos de vista diferentes da mesma questão, né? Mas cada um também escolhe uma linha para seguir. Isso acho que acontece em todas as profissões, Sim. né? Então, eu tô falando mais do lado daquilo que a gente já descarta mesmo, que não é verdadeiro. Entendi. E falar um pouco sobre questão de dificuldade que você enfrentou no mercado de trabalho, no seu trabalho em geral. O que você pode falar de... Lembrando, pessoal, que no Dominantes a gente sempre, há praticamente 20 anos, defende a mesma ideia. Siga os seus sonhos. Siga, né? Escolha a carreira que você, né, tenha mais vontade de fazer. Mas é lógico que a gente não pode também chegar e ficar completamente alheio ao que é o mercado de trabalho, né? Então, eu gostaria que você falasse um pouco disso, né? Como que está, né, pela minha visão de fora, nos últimos anos, a nutrição tem se tornado uma área muito assim, requisitada, cada vez mais na mídia, mas eu não sei como isso reflete no mercado de trabalho, o que você observa como profissional. Depois, mais para frente, a gente vai fazer essa pergunta também para a Fernanda, com uma visão de dentro da faculdade. É uma área que está mais valorizada hoje, mas ainda tem um longo caminho a percorrer, né? E dentre essas dificuldades que você falou, eu volto até na pergunta anterior um pouquinho e acrescento aí mais uma característica que o profissional precisa ter, que é ouvir. Ouvir e empatia também, porque a gente lida com pessoas o tempo todo. Na minha área, então, que é a nutrição clínica, a nutrição de consultório, ou até mesmo como professora de pós-graduação, eu lido com pessoas o tempo inteiro. E aí a gente tem que saber ouvir. A gente tem que... Parece fácil falando assim, mas não. Ouvir é um aprendizado eterno, né? E lidar com pessoas não é algo fácil e não é algo que a faculdade prepara a gente. A faculdade não prepara a gente para lidar com pessoas, para estar ali com 7, 8 pacientes na sua frente por dia de atendimento. Na verdade, a faculdade não prepara muito para o mercado de trabalho. Exatamente, sim. Então, lidar com pessoas é um desafio diário e ouvir essas pessoas, acolher essas pessoas, não entrar em um automatismo, tá? Isso eu tô falando no meu lado enquanto nutricionista clínica, enquanto nutricionista presente ali no consultório. Para outras áreas da carreira, devem ter outros pontos de dificuldade diferentes, né? Você, então, você dá consulta? Sim. Trabalho em consultório.
Mas na parte de nutrição esportiva, Parte de nutrição, hoje eu me considero uma clínica geral dentro da nutrição, né? Eu trabalho muito com uma abordagem integrativa, então tem esse foco sim na nutrição esportiva, ainda é o meu maior público, mas foi o que eu falei até lá atrás, né? O mesmo indivíduo que ele faz o esporte, ele tem também uma questão intestinal, ele tem uma constipação, ele tem também ali um histórico forte de diabetes na família, a gente tem que ver sempre o indivíduo como um todo, né? E o meu objetivo é estar cada vez mais com esse olhar integrativo e vendo o paciente como... Porque uma das grandes queixas que as pessoas fazem, médicos em geral, que a consulta é muito pouco tempo, a pessoa mal é atendida. Sim, foi até isso que eu falei, que a gente não pode cair no automatismo, a gente não pode cair numa superficialidade, por mais que a gente lide diariamente com certas questões. Falei aqui, por exemplo, da saúde intestinal e a quantidade de indivíduos que chegam com alguma queixa intestinal é enorme, mas nem por isso eu vou deixar de avaliar um a um, entender onde está a raiz do problema daquele indivíduo, ouvir o impacto que isso tem na vida dele, né? A pandemia foi um grande aprendizado aí nesse sentido do ouvir também, né? Porque estava todo mundo com as emoções afloradas, a gente precisou trabalhar bastante isso durante consulta. A gente era nutricionista, a gente era amigo, a gente tinha um quê de tudo ali, né? Porque era um acolhendo o outro, né? Nesse momento. Então, Às vezes a pessoa vai... desafio, na verdade, um desafio. Você falou em dificuldades. A pessoa imagina que ela vai muitas vezes fragilizada, inclusive, né? Sim.